Oi, eu vou dar um abraço nele pessoalmente, finalmente, menino, tudo bem? Como é que você tá? Que coisa boa! Obrigado te pelo ter convite. aqui. Bem-vindo a São Paulo. Eu amo essa cidade, eu amo esse bom, estado. Que delícia. E me sinto em casa aqui na Gazeta com vocês. Então, Fica à vontade tô aqui bem. no nosso estúdio também. Já ganhamos livro. Ó. Então, já tá aqui o livro, é uma grande novidade, que depois eu quero que você fale mais sobre ele. Fora das 4 linhas, é o seu lançamento, seu grande lançamento. É o seu primeiro livro? Meu primeiro livro. E é um livro que, pela capa, sugere que é de futebol, mas é um livro sobre gente. É um livro sobre os bastidores do futebol, aqueles personagens, aquelas figuras, aqueles momentos que nem sempre são retratados na história. Tá. Você está perdoado por ser fluminense. Mas é uma paixão de família. Apesar de parte dela ser de vascaínos e minha mãe paulistana, minha avó paulistana, todas corintianas, doentes. Agora sim, agora eu senti firmeza. Agora piorou. Você é São Paulino? Eu sou palmeirense. Palmeirense. Quase verde por dentro, por fora. Agora é muito bom te ter aqui também. Eu sei que você veio para São Paulo também. Foi para o lançamento do livro? Não, também? Eu vim para São Paulo porque o Tá na História, projeto ao qual vocês acompanham, foi um dos 10 finalistas do TikTok Awards, que é um prêmio. Que demais! E eles valorizam a educação e nós fomos escolhidos entre os 10. Não ganhamos, mas é uma vitória. Você ter um espaço para o Tá na História e também para os educadores como eu, num prêmio tão importante de influenciadores. Sem dúvida, né? E o que você traz é tão rico e é tão legal ver isso tendo destaque, as pessoas procurando por conteúdo, né, dessa qualidade. Você que legal. transforma a história de um jeito tão gostoso, né? É palatável, né? Que a gente quer mais. É verdade. A história é gostosa, gente. Todos os lugares, independente de quem está vendo agora a gente, independente do lugar, tem história. A gente precisa somente revelar, a gente precisa se interessar, olhar, como o Oswald de Andrade falava, pegando aqui um paulistano, olhar com os olhos livres, olhar a cidade com os olhos livres, se encantar por aquilo que muitas das vezes está atrás de uma nuvem. O centro da cidade de São Paulo, por exemplo, centro que eu cresci indo com meus primos, até me arrepia, é um centro lindíssimo. E a gente não pode deixar esses lugares ficarem apagados. E o que você pensa sobre essa coisa que muitas vezes eu, como boa saudosista, eu olho com um certo olhar de lamentação muitas vezes, né? Principalmente sobre esse assunto que a gente vai falar agora, que são os casarões, né, dos barões do café, que acabaram dando espaço para muitos arranha-céus aqui da Avenida Paulista e acabou transformando essa avenida no coração financeiro e cultural e etc. aqui da cidade. E aí eu fico com esse olhar saudosista, por que derrubaram tudo? Era tudo tão lindo. Mas tem gente Só que o novo sempre vem. Exatamente. Né? Então a gente também não pode ficar, tem que contar a história, mas tem que também abrir espaço para essas novidades e para as transformações que a sociedade vive de uma forma geral. Você pensa assim também, Então, a vertente arquitetônica que eu sigo, né, ela vai misturar o moderno com aquilo que tem um rastro histórico. A gente não tem que demolir para a gente poder erguer algo novo. A melhor cidade que existe é a cidade que nós estamos vivendo. Portanto, você também pode chegar e ter um olhar novo sobre aquele prédio que, porventura, está precisando de reformas. Então, é óbvio que é legal pra caramba você erguer prédios modernos, prédios que sejam funcionais para empresas que estão vindo do mundo inteiro para cá, ou até mesmo de empresas brasileiras. Entretanto, é importante também a gente olhar e mostrar que existe vários e vários séculos de história colocados naquela arquitetura. Eu queria muito ter visto a Paulista só com aqueles casarões. Pois Assim, não vivi nessa época. Eu vivi isso. Eu sinto muita saudade, inclusive, ali da esquina da Augusta com a Paulista, que tem o Conjunto Nacional, tinha o Fazano ali, e tinha o baile de 15 anos das meninas, todos os colégios de São Paulo. Né? Então, minha irmã teve o baile lá, e todo mundo. Então, e em frente tinha aquele colégio, onde hoje o Banco Safra, eu acho, né? Tinha o colégio. Meu Deus, como é que era o nome? Era um colégio que tinha um uniforme lindo das meninas, uma saia xadrez, com um laço que assim caía uma fita. Fernando Dias Paes Leme. Fernando Dias, tá. Isso. Então eu lembro, eu passava todo dia para ir para o Caetano de Campos, né? Eu morava na Vila Mariana, tinha que pegar a Paulista inteira. Então a gente via os casarões,
esse colégio, o Fazano, né? Queria muito ter visto tudo isso também. Nossa, era lindo. Você pega, por exemplo, onde está o MASP hoje, você tinha ali o Belvedere Trianon, você tem uma Paulista muito patrocinada pelo dinheiro do café. A Avenida Paulista, sem dúvida nenhuma, é a avenida mais importante do nosso país. Falo isso daí com o peito estufado de carioca, porque é mesmo, você tem o século XX aqui, totalmente construído com o dinheiro, ou parte dele construído com o dinheiro do café. E então, o grosso do dinheiro circulou por aqui, né? Circulou por aqui. Claro que eu estou falando isso daí, alguns cariocas vão falar, poxa, você não vai falar da Avenida Rio Branco, da Avenida Central? Sim, tem a sua importância, como as avenidas nas cidades têm. Mas São Paulo, no século XX, que é onde a gente está se posicionando, é a cidade que vai ser essa locomotiva do país. E esses casarões vão representar muito o Rê. Por isso que bate em você essa dor. Porque você queria estar ali dentro de um Belvedere, onde vai se pensar, por exemplo, há 100 anos, uma revolução modernista, um lugar de um país do futuro. É isso que acontece onde hoje está o MASP. E é muito importante ter o MASP, porque o MASP tem os seus traços arquitetônicos únicos, mas esses casarões, eles foram palcos de debates políticos, de debates sociais, culturais, revolucionários. Né? Culturais. Semana de Arte Moderna também começou a ser conversada Exatamente. ali, nesse lugar, né? Agora é interessante que a Avenida Paulista tem até um momento em que pensaram em mudar o nome da avenida, e aí rolou baita protesto, ninguém quis saber de mudar. Como é que foi isso? Olha que doideira. Tem coisas que só acontecem realmente no Brasil, não tem jeito. O governador de São Paulo é como se fosse o governador de São Paulo, tá? Porque esses cargos, eles vão ganhando novos nomes, tá? Já teve presidente, já teve presidente de Estado, enfim. O Carlos de Campos, ele vai e morre. Bom, é natural a vida. Ele morre em 1927, enfrentou grandes desafios na gestão dele, morreu, e aí resolveram homenageá-lo, trocando o nome da Avenida Paulista pelo nome dele. Sacrilégio. Mas vocês acham que foi tranquilo, gente? Evidentemente que não. Protestos em tudo que era canto. Ainda mantiveram o nome dele durante um tempo, mas aí não conseguiram. Em 1930 já estava, ó, Avenida Paulista bonitinha de volta. Tem algum lugar ali perto da Paulista que tem a Rua Carlos de Campos? Então... Ele é nome de rua, mas não daqui, né? Não daqui. Mas você tem uma homenagem a ele, enfim. É uma pessoa importante na trajetória de São Paulo. Liderou São Paulo em momentos difíceis, inclusive de bombardeios, mas... Avenida Paulista. Para sempre, né? Agora, Noite das Escavadeiras. Acho que essa é uma das noites que a gente mais lamenta, então, né? Você tem uma noite, mas na verdade são várias noites. É nesse momento que você tem a destruição de vários palacetes aqui, que eram ligados a famílias tradicionais de São Paulo. Inclusive da família Matarazzo, né? Inclusive esse eu cheguei da a família ver, Matarazzo. pouco antes dele ser derrubado. Eu quase chorei. Inclusive da família Matarazzo. E é verdade essa história de que a própria Maria Pia Matarazzo foi com picareta e com os pedreiros, começou a derrubar tudo de madrugada? Não é exatamente ela, mas as famílias se envolveram nisso, porque quando você tem um tombamento, você tem que ter algumas preservações. Você tem alguns benefícios e você tem que tomar alguns cuidados para preservar aquele bem. Eu lembro que a Irundina era prefeita, né, em São Paulo. E o secretário era o Zé Carlos Martins, o grande maestro, que inclusive, nesse período, ele foi à frente, eu não sei exatamente no Matarazzo, mas no Morisco, com certeza, ele era a ponto de ficar acampado ali na frente para que não intervissem no imóvel. Você jura que ele fez isso? Fez, e depois, quando ele saiu para comer uma pizza, destruíram. Era uma coisa assim muito rápida, porque, só para poder explicar, né? Quando você destrói um imóvel desse que vai ser tombado pela prefeitura, você consegue vendê-lo, você tem a chance de vendê-lo e, enfim, com um tombamento fica muito mais difícil. A Glória Pérez agora está tratando disso na novela com relação a São Luís, né? Os azulejos, que é lindo, né? O centro de São Luís é deslumbrante. E que estão querendo destruir, então ela coloca isso na novela, né? A construtora. Tá gostando da novela? A novela tá boa? Tá boa. Tá melhorando?
Agora, essa discussão, inclusive, sobre dar espaço para esse novo, que nem sempre é tão estético e não vai contar a mesma história, vai contar outras e tudo mais. Esses dias eu estava ouvindo no rádio o pessoal conversando sobre a questão dos a calçada aqui de São Paulo, né? Os calçadões com com essa pedra portuguesa, que sempre foi tão tradicional, né? Da construção, do centro da cidade, aqui na Avenida Paulista, uma época era assim, e que muitas vezes o poder público prefere, por ser mais fácil e mais barato, em vez de dar a manutenção devida para esse tipo de piso, que é tão bonito, vai lá, tira tudo, bota um cimento no lugar, resolve o problema. Isso daqui não é uma exclusividade de São Paulo. Por exemplo, o Rio de Janeiro também enfrenta isso. Você tem profissionais, inclusive tem que ser muito valorizados, tem profissionais que são especialistas na limpeza, no cuidado, na formação dessas pedras portuguesas. Por exemplo, Copacabana tem os traços do Burle Marx. Então você tem que tomar um cuidado redobrado, porque aquilo ali é de uma expressividade paisagista que é única. E aqui em São Paulo também, porque olha só esse estúdio que nós estamos. Ele tem os traços da Paulista que está ali nas pedras portuguesas. Portanto, não pode ser deixado de lado. É uma marca dessa cidade, uma marca do Rio de Janeiro, uma marca do Brasil. E falando nos prédios novos, a gente tem pertinho da gente aqui o prédio da Fiesp. Vamos falar dele um pouco? Porque, assim, arquitetonicamente, algumas pessoas consideram ele duvidoso. E comparam com um ralador de queijo. Gente, é muito bom. A gente tem imagem ao vivo da Paulista agora mostrando ele ali, ó. Legal. Era pra ser uma pirâmide e virou um ralador? Como é que é isso, hein, Thiago? Eu tava ontem em Curitiba, anteontem em Curitiba, tava com meu afilhado. 7 aninhos, Gabriel. E aí ele falou assim, Dindo, eu adorei o ralador de queijo, ou seja, ficou só com a cabeça do ralador de queijo. Essa imagem que nós estamos vendo agora é do prédio da Fiesp, uma federação importantíssima para o desenvolvimento brasileiro. Você tem ali parte sustentável do PIB e foi feito na década de 70 um concurso para chegarem a um prédio que tivesse a expressão desse poderio financeiro. Mas não esperavam que a pirâmide fosse interpretada pela população como um ralador de queijo. Parece? O que vocês acham? Eu nunca tinha feito essa analogia, eu juro. Nunca tinha pensado no ralador. Então, agora falando assim, depois que eu li o texto, falei, cara, e não é que parece mesmo? Agora, pro resto da vida, vai ser ralador de queijo pra mim. Que coisa triste. E esse é um prédio importante, assim, a gente passa por ele às vezes desapercebido. Desapercebido não consegue passar, mas você não entende a pujança desse prédio e das discussões que ali rolam para que a gente tenha o desenvolvimento do Brasil. Fica, inclusive, aqui um saudoso abraço a todo mundo da Fiesp. Inclusive, no final do ano, é mais difícil ainda ele passar despercebido, justamente porque ele tem imagens muito legais, ele fica todo colorido, iluminado, sempre com uma novidade, trazendo aí... É um teatro maravilhoso. Centro cultural. Centro cultural bacana. Agora, em prédios históricos, a gente tem o nosso também, né, Leãozinho? É o nosso. Da TV Gazeta. Conta alguma história desse prédio maravilhoso pra gente. Salve. Casper Líbero. Casper Líbero, que cidadão vital para o desenvolvimento da mídia no Brasil, entusiasta do jornalismo. Né? Lançar aqui com vocês esse livro me emociona, porque ele era um cidadão que refletia o esporte como mobilizador social e não somente dentro das 4 linhas, não que não fosse importante, é importante aquele espetáculo ali acontecer, entretanto, a mobilização social, educativa que o esporte traz, o Casper Líbero já defendia. Esse prédio que nós estamos aqui, que está a TV Gazeta, que tem, enfim, outras empresas do próprio grupo, você tem uma marca de São Paulo que é o letreiro, não sei se vai aparecer agora. Esse letreiro da década de 70, ele é uma marca definitiva de São Paulo. É impossível você atravessar fotos turísticas sem atravessar esse letreiro. Esse prédio, ele é da década de 60. Ele é um prédio que já abrigou algumas milhares de pessoas diariamente e ainda assim é uma cidade dentro do centro de São Paulo. Verdade. Você tem memes que já surgiram aqui, grandes figuras que já atravessaram esse lugar e o Casper Líbero é lembrado, inclusive na Gazeta, meio-dia, religiosamente, porque o que acontece meio-dia? Toca o sino. Toca a sirene. A sirene a daqui. turma aqui se orienta com a sirene, né? Tipo, tem que almoçar, chegou o meu momento de almoçar e a sirene. É hora da fome, olha lá. É o momento da fome. Toca porque é uma tradição que vem do jornal A Gazeta, criado por Casper Líbero, e quando tocava essa bela sirene que vocês acabaram de ver,
era o momento de você ir lá comprar o jornal. Quer dizer que a edição tinha chegado às bancas. E tem essa escadaria que é famosíssima. O escadão, também, né? A escadaria é emblemática porque você tem momentos políticos fortes aqui, você tem vitórias políticas, vitórias de clubes de futebol que vêm até hoje aqui comemorar. Você tem estudantes de jornalismo, grandes talentos que saíram da Faculdade Casper Líbero e que também ocupam aquela escadaria. Nossa, eu mesmo estudei com o Gilberto Dimenstein, saudoso. Grande Gilberto. Aqui na Casper, né? Criador do Catraca Livre, um dos grandes nomes do jornalismo, durante Direta Já. Grande Gilberto. E o prédio da Gazeta realmente é uma estrutura admirável também, né? Ele foi, eu não sei se alguém me contou isso, se eu li, que ele foi, inicialmente, o projeto era para ter sido mais alto que isso ainda, por isso que a estrutura dele é um prédio quase que inabalável, de tão forte que ele né? A ideia era ter um restaurante que desse, né, vista para o mar, enfim, pela altitude que a gente está, né? Porque estamos aqui numa sei lá, 700, né, metros do nível do mar aqui em São Paulo. Então, a gente tem aqui 3 andares só de subsolo, né? E de um prédio, onde inclusive tem umas fotos ali da fundação, né? Da fundação do prédio também. E é muito interessante ver como ele nos surpreende. De repente, você sai no 6º andar e ele tem um vão gigantesco onde tem uma quadra. Dentro do prédio, uma quadra em tamanho oficial de basquete, o pessoal aqui da faculdade joga e tudo mais. No 1º andar tem uma piscina, então assim, teatros, gigante, é uma coisa impressionante, tem não para de surpreender. Tem o nosso teatro do 3º andar também. 3º andar, e tem um outro teatro que é onde é o Colégio Objetivo. No 1º andar, que é onde era o Best Shop TV, que a gente fazia o Best ali, que também é outro teatro imenso. Que eu frequentava quando era adolescente. Já foi o Gazetinha também ali. E tem muita história nesse lugar. Que foi criado também pelo Drauzio Varela. Né? Você tem a importância da Gazeta para São Paulo, e não só para São Paulo, é importante deixar isso registrado, para o Brasil, é enorme, porque ela constrói uma narrativa de país há tanto tempo. Os programas daqui são programas, eu estou falando especificamente da TV Gazeta, poderia falar da rádio, e não é porque eu estou aqui não, tá, gente? Eu tenho o maior prazer de estar aqui, mas eu falo isso em vários lugares. A Gazeta tem uma construção importante nos programas para quem está em casa agora, nos mais diferentes lugares, oferecendo um entretenimento com qualidade, um jornalismo com muita precisão. Ou seja, esse prédio da TV Gazeta ele não pode ser olhado somente como e já seria bastante também, eu sempre falo isso, como um lugar lindo, arquitetônico, com importância histórica. É também um lugar de emanar ideias para um Brasil que precisa sempre. Sem dúvida. Eu trabalhei a primeira vez aqui na TV Gazeta há 47 anos atrás. Tenho o maior orgulho disso, né? E foi celeiro também de muita gente, né? Que saiu daqui, formatos copiados em todos os lugares. Ainda copiados. E aí tem um prédio também, que eu queria muito que você falasse um pouquinho, que é o prédio que tem a ver com a minha história, que é o Baronesa de Araci. De Araci? Baronesa de Araci. Você gosta da confusão, né? Eu queria falar isso olhando tete a tete, olhos nos olhos, como diria Chico Buarque. O quê? Esse prédio, o bicho pegava, e ainda pega em eleição de síndico. Baronesa de Araci, tá vendo aí na imagem? É um prédio que tá em cima, ou seja, ali ficava a mansão do Barão de Araci, que casa com sua sobrinha, Baronesa de Araci. Ele era um homem rico do café. Falamos tanto do café. Esse Baronesa, desculpa interromper, mas é aquele que ele é um L? É não, aquele prédio que é um L? Ele é do lado do Trianon. É do lado do Trianon de cá. Com a tá bom. Tá. É que eu tava vendo de um ângulo ali, parecia que era outro. Morou Cacilda Becker. É do lado Sérgio esquerdo Cardoso, daquela foto, então. Tá. Pedrinho Matter. Que Maravilha, né? Os pais dela moravam ali, não era ela. Mas ela brigou muito pelo prédio, inclusive, né? Mas antes era aquele casarão que a gente viu na foto ali. Vamos voltar à foto? Que é e foi onde eu comecei essa casa, minha carreira. Eu não estou conseguindo reconhecer muito a distância, mas sim, me parece que era. Importante frisar o que esse prédio atravessou. Esse prédio teve lutas intensas, porque Cacilda, onde Leão frequentava a casa. Foi meu teste para começar a minha carreira na companhia Cacilda Becker, foi nesse apartamento. Dentro desse apartamento. E era um triplex. Acho que o grande problema do prédio, não sei se você vai falar, é isso, né? É que ele tem kitnets
e tem triplex, enormes, assim. Ela tinha um teatro dentro de casa. Gente, né? Então, são quase não tinha pessoas de poder aquisitivo bem diferentes ali dentro. Então, como administrar isso? Entendi. São quase 4.000 apartamentos, né? Uau. Durante um bom tempo, e aí Cacilda lutou muito por isso, Elco também, enfim, várias personalidades que lá moravam, vários famosos e não famosos também, tá? É importante dizer. O Sérgio Cardoso foi por causa da Cacilda. Da Cacilda. Né? E o Pedrinho Matar. Né? Na década de 90, por exemplo, o prédio tinha brigas homéricas, tinham casas de prostituição, tinha venda de droga, enfim. Isso são denúncias dentro de delegacias de polícia, ou seja, eu não estou inventando. Você tem ali uma briga a ponto do prefeito da cidade de São Paulo, na época o Paulo Maluf, tentar intervir e chegar a intervir naquele prédio. Mas a Baronesa de Araci, ela vai se revivendo, né? Eu já escutei muitos moradores de lá, e eu tenho certeza que muitos estão ligados agora. Você tem ali um prédio que se reoxigena e você tem as brigas para ser síndico dali, né? Porque envolve tanta gente com cabeças muito distintas, eu não estou falando financeiramente, mas é porque realmente 3.800 pessoas para você convencer. Nossa Senhora, pô, é uma eleição, né? É uma cidade. Tinha épocas que os elevadores eram interditados, tão quebrados que estavam, ficavam interditados anos, assim. Aí as pessoas tinham que imaginar, não sei quantos andares de escada. E qual a situação desse prédio hoje? Não, é um tudo bem por lá, tem paz? Pelo que eu escutei, eu já ouvi alguns moradores, inclusive para escrever o Tá na História, tá tudo bem, é só uma questão ali de, claro, é um prédio muito grande, uma administração muito difícil, mas é um prédio que está conseguindo se reestruturar. Esse prédio não devia ter síndico, devia ter prefeito. Pois é. Né? É quase isso. Não, e é um espaço comercialmente muito interessante. Claro. Desperta muitos interesses e tal, né? Sim. Bom, eu vou dar um recadinho e volto, porque tem muito assunto ainda. Você manda. Quero saber muito mais. Aproveitar que ele está aqui hoje, a gente vai conhecer tudo. Obrigada, querido. Vamos voltar, tem bastante comentário aqui, viu? Falando sobre a importância dessa pauta e desse assunto, muita gente amando essa conversa. Que legal. E aí a Sandra está dizendo, adorei a pauta. Infelizmente, o descaso com o patrimônio histórico e cultural é a colheita da cultura educacional que a gente tem, né? De não preservar realmente a história, de não viver isso. E ela está dizendo que isso está acontecendo em abundância também nas pequenas cidades, o que é muito triste. Então eu quero aproveitar e lembrar dos poucos que ainda estão aqui. Vamos falar dos casarões que sobreviveram a isso tudo. A gente tem a Casa das Rosas aqui pertinho da gente. E aquele outro tem ali. um outro bonito demais, que tá precisando, parece, de uma intervenção ali, uma reforminha boa. Eu já gravei nos dois. Nesse então, esse eu tenho loucura pra entrar, nunca entrei. Casa das Rosas a gente já foi algumas vezes. Tem não sei quantos dormitórios. Assim, deve ser demais, gente. Fala um pouquinho deles pra gente. Olha, Casa das Rosas o nome já é lindo, né? Vamos aqui. É fino. É fino Convida demais. a gente a ir lá. Convida, é charmoso. Você tem também uma marca da Avenida Paulista que às vezes passa desapercebido, inclusive em vários livros de história de São Paulo, é que as rosas marcam esse lugar. E essa casa era o lugar, na cabeça de muitos, o casarão que tinha as rosas mais bonitas da Avenida Paulista. Ainda preservam algumas rosas lá, tá? É um centro cultural hoje. Tem um café maravilhoso lá atrás, que muita gente não sabe. Tem um café, às vezes tem algumas reuniões de editoras, em especial pequenas. Lançamentos de livros. Você considera que esse lugar é um dos que conseguiu preservar a história e também abrir o acesso para o novo? Porque atrás dele, eu imagino que deve ser o mesmo terreno, ele foi cedido ali para a construção de um prédio. Inclusive tem uma passagem, a gente consegue chegar nesse prédio através da Casa das Rosas, né? Então, a Casa das Rosas, eu acho que é exatamente o que eu gosto de defender. Você pegar um patrimônio de 1930, da década de 1930, posso estar equivocado 10 anos para frente, 10 anos para trás, mas é por aí, e você consegue transformar aquilo num poderio de encontro. Você tem uma vantagem nesses prédios históricos, que pode parecer uma coisa de professor chato, mas tem o poder do encontro, o poder de você transformar uma ida até um café numa experiência histórica, de convívio. Verdade. E a experiência de convívio, ela sempre vai estar acima da experiência única de consumo. A gente está aqui reunido é muito mais gostoso do que você estar, sei lá, perdido em qualquer outro canto, fazendo uma coisa que não seja duradoura como esse nosso encontro. Então, uma casa como essa pode te teletransportar para o começo do século XX, só para trazer a Casa das Rosas, e te fazer dali um espaço onde você
leve experiências para o futuro. Que importante isso que você está falando. E é uma prova de que o moderno e o antigo podem conviver, né? Um não precisa existir em detrimento do outro, né? Podem Sem conviver dúvida muito nenhuma. bem. E outra mansão que ainda está Franco Melo, presente né? é a Franco de Melo, que é uma casa que precisa ser olhada com bastante atenção. Essa que está escrito Portinari na frente agora? É isso? Né? Tá. Que é perto de uma famosa lanchonete, essa região ali do Mil, da Paulista. O que é? Essa casa ela é interessante pelos detalhes, você tem sótão, você tem a escada, você tem os traços do telhado francês. Porão alto, né? Porão alto. Ela é linda. Porão alto, que é uma coisa apaixonada. raríssima. E você tem ali uma história linda. E, na verdade, nababesca, né? Você tem um cidadão que constrói, não gosta da construção, fala, derruba e bota outra. E faz de novo aquilo, ou seja, olha o cuidado. Esse gostava de uma reforma, hein? Esse gostava. Eu começo a arrepiar só de ouvir essa palavra. Eu também. Fica aqui até um recado para dona Fernanda, olha, vamos passar essas obras de casa. Ai, chega, pelo amor de Deus. Mas com dinheiro é tudo tão mais fácil. Imagina que ele devia ter tanto, que ele falava, destrói, faz de novo, não tá nem vendo. Tanto poder. A gente que fica controlando ali que sofre, né? Aquilo tira da onde, né? Você é arquiteto de fora, não foi isso? Claro, imagina, você está falando de um dos homens mais ricos da época do café. Uau. Você está trazendo materiais de primeira qualidade, franceses, italianos. Você tem Lorena, que é uma homenagem à esposa dele. Olha só o poderio, não só financeiro, mas político desse homem. Sim. E essa casa, ela foi tombada, então ela tem ainda preservado ali. Tudo mármore, Carraro, né? Leão, é uma coisa incrível. As fotos do interior da casa, enfim. É claro que com o tempo você vai perdendo, né? Está deteriorado, infelizmente. Precisaria de uma reforma, de uma reconstrução. Ainda assim, você... Uma bela peça bonita, ela não perde o valor apesar da poeira. Exatamente. É só você fazer uma boa recuperação. De vez em quando eles fazem umas exposições lá, gravações, né? Eu mesmo gravei lá e participei de um monte de coisa lá. É bárbaro. É lindo, não, Franco de Melo é muito bonito. Vale você também de fora ficar observando esses detalhes. Bom, é uma pena porque esse assunto tá tão delicioso. A gente poderia continuar essa conversa, inclusive São Paulo, que não falta história, São Paulo, Rio de Janeiro, nosso Brasil todo. Íamos chegar no maníaco do Trianon. Não chegamos, deixa o maníaco mais esquecido da história, deixa ele quieto lá. Depois, a gente vai deixar para uma próxima esse assunto, então pode ser, infelizmente não deu tempo da gente falar de tudo, porque são muitas histórias, né? Mas vamos falar rapidinho mais uma vez sobre o seu livro, que tá quentinho, acabou de sair do forno. Acabou de sair. No meu Instagram, @tá-na-história, tem ali o link direto para a editora. É um livro que vai trazer personagens, que vai trazer fatos do futebol que costumam ou passar desapercebidos ou não tão valorizados. Então você vai ter de um pai de santo massagista, que era o talismã do Vasco, até um sapo enterrado em São Januário. Você vai pegar o gol de Maradona no Fluminense de mão, hein? 2 anos antes daquele gol fatídico, aproveitando que hoje é jogo da Argentina, gol fatídico contra a Inglaterra, La Mano de Dios. Você tem também um Flamengo revolucionando a partir do Urubu, você tem traços do Santos, você vai encontrar Pelé, por exemplo, pedindo uma chuteira emprestada na África, porque precisava forçadamente jogar pelo Fluminense. Você tem gente dentro desse livro, é um livro de gente. Eu fiquei interessado nesse título aqui, o time de futebol da Igreja Universal do Reino de Deus. Grande. Gente, curiosíssimo. A Igreja Universal teve um time de futebol, já tinha investido na Bahia e... acabou, meu Deus do céu, desculpa! Fora das 4 linhas, você vai lá no YouTube, o canal é o Tá na História. Obrigada, Thiago. Um grande beijo pra você, meu querido. Até a próxima, viu? Tchau, gente, até amanhã. Obrigada.